Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo especial na Escola de Profecia. Juntos acompanhamos os segredos das profecias bíblicas que nos mostram o tempo em que nós vivemos. E agora, irmãos, quero continuar mostrando para vocês coisas recentes que estão deixando o mundo chocado, que estão deixando o mundo com o queixo caído. E as pessoas se perguntam, o que está acontecendo? Ora, nós que conhecemos a verdade, somos a luz para estas pessoas. Queridos, há algum tempo atrás, a elite mundial, os grandes possuidores do mundo, os mesmos que prometem um mundo de paz e de prosperidade a longo prazo, estão se preparando para o juízo final. Estão se preparando para um vindouro apocalipse, dizem eles, que pode acontecer a qualquer momento. Veja, irmãos, isto é muito interessante. Como o 1% está se preparando para o apocalipse. Como o 1% da população mundial, os grandes homens de dinheiro, estão se preparando para o apocalipse. Veja, irmãos, muitos membros da elite mundial, eu fiz questão de sublinhar, sim, incluindo gestores de fundos de cobertura, estrelas do desporto, executivos tecnológicos, sim, optaram, veja aqui embaixo, optaram por conceber os seus próprios abrigos secretos para alojar as suas famílias e funcionários no vindouro apocalipse. Em outras palavras, por mais que eles digam que não acreditam no fim do mundo, por mais que eles espalhem por aí que os pregadores do fim do mundo têm doença mental, eles mesmos estão se preparando para esse juízo final. De que forma? Construindo labirintos subterrâneos, meus irmãos. Vejam aqui. Eles querem se salvar do apocalipse. Lemos. Os bilionários da tecnologia estão comprando o quê? Sim. Estão comprando o quê? Estão comprando o quê, irmãos? Estão construindo edifícios subterrâneos e contratando segurança militar para sobreviver ao colapso social que eles mesmos ajudaram a criar. Vejam também, irmãos, é dito, veja o interior de um dos edifícios luxuosos onde os super ricos planejam se salvar de um futuro apocalipse. Meus amados irmãos, aqui é dito, os bilionários da tecnologia estão se preparando para o juízo final. Vejam aqui, estou vos mostrando diferentes sites. New York Post, vejam como os mais ricos do mundo estão pagando para escapar da realidade. Estão pagando para escapar do juízo final. Bem, irmãos, olhando para isto, eu quero vos levar a algumas conclusões precipitadas. Estas conclusões precipitadas são minhas. Primeira conclusão precipitada que eu cheguei. Estes homens sabem que alguma coisa vai acontecer. Porque eles não gastariam somas de dinheiro. Eu vou mostrar mais à frente. Eles não gastariam tudo isto, sabendo que alguma coisa não vai acontecer. Eles sabem que este mundo não vai longe. Segunda conclusão precipitada que eu cheguei. Eles não são dignos de confiança. Por quê? Porque são os mesmos que aparecem dizendo, calmem. Não fiquem assustados com estes assuntos do juízo final, do fim do mundo. Tudo vai ficar bem. Iremos conseguir resolver tudo. Mas eles mesmos estão se preparando para isto. Então eles não são dignos de confiança. Não são não, meus irmãos. Agora vejam algo recente. Sim, 14 de dezembro de 2023. Esse homem, vocês conhecem muito bem, construindo o complexo de 100 milhões de dólares no Havaí. Com enorme o que é? Com enorme o que é, irmãos? Com enormes edifícios subterrâneos. 100 milhões de dólares, irmãos. Tudo isso. E a pergunta que muitos analistas e jornalistas americanos estão fazendo é: o que ele sabe que nós não sabemos? O que ele sabe do futuro que nós não sabemos, ou que o mundo não sabe? A ponto dele investir 100 milhões de dólares, irmãos. 100 milhões de dólares. Para que tudo isto? Irmãos, lemos aqui. O tempo presente é de dominante interesse para todo o vivente.
governadores, irmãos, estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm sua atenção posta no quê? Nos acontecimentos que tomam lugar ao nosso redor. Não só os cristãos estão vendo alguma coisa, não só os adventistas estão vendo alguma coisa. O mundo sabe, meus irmãos, vejam aqui, eles estão observando as relações que existem entre as nações. Examinam a intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno e reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer, que o mundo está no limiar de uma crise estupenda. As pessoas sabem ou não sabem? Sim, sabem. O próprio Satanás sabe, porque de acordo com Apocalipse capítulo 12, verso número 12, Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. E o que ele faz? Estragos no mundo. Vamos lá ouvir um pouco, irmãos. Vamos lá ouvir um pouco do que estão preparando estes grandes homens do mundo. Vejamos. O fundador do Facebook está criando um complexo que apresenta um labirinto do juízo final. Ele está criando este complexo no Havaí e na unidade continental dos Estados Unidos. O complexo está localizado na ilha havaiana e estimativas conservadoras colocam o preço total do complexo em incríveis 100 milhões de dólares, o que não é um pequeno troco de dinheiro. Ele está investindo 100 milhões de dólares em um labirinto do juízo final. E a pergunta é, para quê? Para quê? E por que eles estão fazendo isso, irmãos? Segundo o vídeo. E este labirinto do juízo final será composto por mansões luxuosas subterrâneas e outras características autossuficientes. O projeto de 100 milhões de dólares também terá sua própria fonte de comida e energia. O projeto que o chefe do Meta está escondendo do público se chama Cola Ranch. Uau! Isso é maravilhoso, irmãos! Terá sua própria fonte de comida, água e energia. Eles nem precisam subir à superfície para ter isto. Sim, quando começar esse juízo final, como eles dizem, vão poder entrar lá e se abrigar para escapar dele. Tem comida, tem energia lá, não precisam de subir à superfície. Isto é muito interessante. Vamos continuar, irmãos. Vejam. Zuckerberg não é o único bilionário que investiu em algum tipo de propriedade à prova do juízo final. Existem vários outros bilionários que também construíram labirintos e casas subterrâneas que possam lhes proporcionar segurança contra qualquer tipo de cenário hipotético onde haja um potencial ou possibilidade de colapso civilizacional. Não é somente o chefe do Facebook. Vários outros bilionários, a elite mundial. Tenho a certeza, irmãos. Tenho a certeza. Estes famosos líderes, presidentes, tenho a certeza. Eles estão se preparando. É por isso que não é difícil, por exemplo, para o ilustre Putin sair por aí e dizer: nós temos uma bomba do juízo final. Temos um míssil que pode abalar tudo. Porque quando por acaso eles decidirem fazer isso, eles sabem para onde é que vão. E agora o povo que os votou, para onde é que irá? Não, eles não estão muito preocupados com o povo, né? Cada um por si, Deus por todos. É assim como eles trabalham. Mas agora vamos lá deixar de brincadeiras, irmãos. Vamos lá falar coisas sérias. Quem poderá escapar do juízo final? Quem poderá escapar do grande dia do Senhor? Na verdade, irmãos, o que estes homens estão querendo escapar não é uma bomba nuclear, não é um asteroide. Eles buscam escapar o grande dia do Senhor. E a pergunta que fica é: quem poderá escapar? A resposta nós encontramos em Apocalipse. Convido vocês, Apocalipse capítulo 6. Vamos ler primeiro o verso número 17. Apocalipse capítulo 6, verso número 17. Aqui está a resposta surpreendente. Pois chegou o grande dia da ira deles. Aliás, a pergunta surpreendente. Pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? Quem poderá subsistir? É a pergunta. Quem, irmãos? Vamos lá ver que nos versos anteriores a este, cita-se uma lista de homens
E por acaso são os grandes homens ricos, a elite mundial, que busca fazer alguma coisa para escapar disto. Veja, irmãos, que interessante, no verso 15. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos e os poderosos, mas também estão os pobres, né? Todos os escravos e livres se esconderam em cavernas e rochas das montanhas. Interessante. O verso 16. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia do Senhor. Quem poderá subsistir? A resposta nós encontramos no capítulo seguinte. Aqueles que têm o selo de Deus na fronte, estes escaparão o juízo. Estes não precisam de nenhum labirinto subterrâneo luxuoso. Não. Precisam apenas do caráter de Cristo em suas frontes, o selo de Deus em suas frontes. Meus amados irmãos, há como escapar do juízo de Deus, há como escapar do grande dia do Senhor. Vamos lá, segunda carta de Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo número 3. Lemos aqui, começando do verso número 10. Interessante. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor. Então, parece que não há nada que vai subsistir. Não há nada, nenhuma mansão subterrânea de 100 milhões de dólares vai resistir. Isto que estes homens estão fazendo é um engano. É um engano. Correr atrás do vento. E a palavra de Deus nos ensina. Porque vocês gastam dinheiro com aquilo que não é pão. Gastam dinheiro com aquilo que não é nada. Porque isto não vai resistir no grande dia do Senhor, meus irmãos. Vamos continuar. Verso número 12. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos da terra se derreterão pelo calor. Está aqui. Não há como escapar. Não há como escapar. O único lugar que nós podemos ter a certeza do escape, meus irmãos, está no verso 13. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e a nova terra onde habita a justiça. A única maneira de você escapar do juízo final, do juízo vindouro, é estando abrigado nas asas de Cristo. Porque é no novo céu e na nova terra que nós teremos abrigo. Irmãos, vamos lá. Daniel, como então escapar? Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12, verso 1. Assim nos diz a palavra de Deus. Vou ler a segunda parte do verso 1. Haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro da vida, será liberto. Como escapar no juízo de Deus, tendo seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Último texto, irmãos, eu quero deixar isto bem claro. Último texto, Sofonias, capítulo 1, verso 18. Sofonias, capítulo 1, verso número 18. Vejam o que diz a palavra de Deus. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. Não há nada. Portanto, meus amigos, elite mundial, eu tenho uma notícia um pouco triste para vocês. Podem continuar investindo, construindo isto. Podem continuar criando esses labirintos para escapar do juízo final. Mas, infelizmente, vocês não vão conseguir escapar. Enquanto vossa vida não for entregue a Jesus Cristo, Salvador deste mundo, vocês estão perdidos. Podem construir qualquer coisa. Você precisa de Jesus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quer vida, busque-a na fonte, que é Jesus Cristo. Meus amados irmãos, Jesus é o nosso único refúgio no dia da calamidade. Jesus é o nosso único refúgio e Ele nos abrigará em suas asas. Não confiemos nas promessas do mundo. Não confiemos, irmãos,
no homem, nas promessas humanas, porque elas são falhas. Estes homens sabem muito bem que este mundo não vai longe. Eles até podem aparecer e dizer: não, isto não é nada. Nós ainda teremos muitos anos de paz, de alegria e felicidade. Isso de que Jesus voltará, isso não existe, é invenção dos cristãos. Mas eles sabem que temos pouco tempo, por isso que estão se preparando. Mas se preparam de forma errada. Mas nós que sabemos que de fato o nosso Salvador vem, temos que nos preparar da melhor forma. Joelho no chão, comunhão com Cristo, momento a momento. Meus irmãos, eu gerei no próximo vídeo, na próxima atualização, na Escola de Profecia, para mais um update profético. Até lá.